Olá, professor. Oi, Walter. Vamos dar início agora, certinho. Acho que a gente consegue seguir. Bom, Uhum, eu tá. vou, eu vou me apresentar, vou apresentar um pouco do projeto, que também é o tempo do Uhum, pessoal começar a ir entrando e, e aí a gente vai seguindo com nossa live, nossa conversa. O meu nome é uhum, Walter D'Ambrosio, eu sou psicólogo formado pela PUC, me formando agora em Gestalt Terapia esse ano, no Satori GT, no Instituto. E o projeto de produções atuais em Gestalt terapia, ele surge de uma conversa entre alguns colegas da psicologia e a gente resolveu trazer nomes importantes das produções aqui do Brasil, como você, o professor Enio, a Mônica Alvim, que já participou, e algumas outras pessoas que estarão participando conforme as lives forem acontecendo, né? As lives elas ficam aqui no Instagram do Satori, mas além disso nós estamos convertendo elas em formato de podcast, de forma que fique mais acessível para as pessoas poderem ouvir e participar delas de maneira mais fácil, né, mais simples, não ficar dependendo só do Instagram. Os textos também que você, professor, for indicando e que forem aparecendo durante as lives, nós vamos fazer posts deles para que as pessoas possam ter acesso e pesquisar e procurar e poder achar esses textos e lerem. Assim a live também fica um pouco com conteúdo um pouco melhor, mais estruturado. uhum, Esses posts vão ser realizados aqui no Instagram do Satori mesmo e a gente vai poder conversar melhor. A live ela vai ter uma duração de 1 hora e nos últimos 15, 20 minutos a gente vai separar para poder responder as perguntas que forem sendo feitas aqui no chat, né? A gente tem uhum. uma equipe por trás, né? Que é o Guilherme Vale, a Natália Mello e o Felipe Sacomano, que vão estar anotando essas perguntas e que vão estar passando elas para a gente poder fazer elas no final da nossa live. Então, Uhum. eu queria apresentar, né, para o pessoal um pouco você, professor. O professor Enio Brito, ele é formado em psicologia pela PUC-Rio, especialista em psicopedagogia pela Unip, mestrado em ciência da religião pela PUC São Paulo, é doutor em ciência da religião pela PUC São Paulo também, pós-doc em clínica, em psicologia clínica pela PUC São Paulo, atualmente psicoterapeuta em Gestalt terapeuta no Instituto de Gestalt de São Paulo, também é membro do ITA, Instituto Terapêutico Acolher, especialista em atendimento ao clero católico e professor convidado de muitas pós-graduações, lato sensu, especialização e formação de seminário. Ele possui diversos artigos e capítulos publicados nas áreas de psicologia e gestalt, além de livros de psicoterapia de curta duração. Ele participa também do Diverse Psi, do CRP, voltado à compreensão da interface entre psicologia e saberes tradicionais. Então, seja bem-vindo, professor, à nossa live, à nossa Obrigado. conversa. E Uhum. pode falar um pouquinho sobre você. Essa para mim é a parte mais difícil, que eu sou mais de ouvir, né? Já que sou terapeuta. Mas deixa eu começar fazendo uma pequena correção. Ok. O Diverpsi foi um grupo que houve no CRP de São Paulo, muito bom, muito rico, mas que acabou quando aquela diretoria foi substituída pela diretoria atual. Uhum. Aquele grupo teve um tempo limitado e durou acho que uns 4 anos, foi muito interessante. E aí já fica a primeira dica, porque em 2015 a gente fez, através do CRP, 4 seminários em São Paulo. A gente estudava as relações da psicologia com a religião, né, e com saberes tradicionais. Então, a ênfase era a psicologia da religião. E fizemos 4 seminários muito interessantes, né? No primeiro teve pouca gente, depois foi aumentando o número de pessoas. E esses seminários eram assim: primeiro havia uma palestra grande de alguém convidado, né? Geralmente, dos 4, só um foi psicólogo, os outros foram professores da ciência da religião, um filósofo.
E depois dessa palestra, alguém do CRP São Paulo fazia um comentário e alguém de outro CRP fazia outro comentário. À tarde, colegas apresentavam trabalhos, geralmente trabalhos curtos, que eram discutidos em grupos pequenos, separados por temáticas, e depois havia o fechamento. Nós tivemos no último seminário mais de 400 pessoas assistindo. Houve um seminário na Unip, um na PUC, um na USP e outro no lugar de eventos que o CRP alugou, foi o primeiro seminário, teve menos gente. E foi um trabalho muito importante. Desse trabalho, o CRP fez 4 livros. Né? 3 livros são os textos dos 4 seminários, são textos muito interessantes. O último livro é só sobre psicologia transpessoal. Os outros são bastante diversos, e tem até colaboração, tem um que tem colaboração de 2 colegas da Colômbia. E fizemos também, eu acho isso muito importante, um manual para orientar os colegas como lidar com as questões relacionadas à religião na psicoterapia. Tudo isso está disponível de graça em PDF, é só baixar no site do CRP de São Paulo. Certo. Você vai lá, entra no site do CRP de São Paulo, tem publicações, uma aba chamada Publicações, você abre e procura, são 3 livros de capa marrom, que são os textos dos seminários, e tem um que é uma capa muito colorida, que é o que a gente fez para orientar os colegas a lidar com esse tema, que é um tema tão delicado quando se junta a terapia, né? E está sempre presente, não há como a gente entrar numa terapia sem a própria religiosidade, o cliente também traz a dele, e é um manual muito bem feito, a gente fez com muito rigor. Todos os textos desses 3 livros e desse manual passaram por uma comissão científica muito atenta, muito rigorosa. Houve textos que a gente não pôde colocar nos seminários por causa do conteúdo muito religioso. O propósito ali era discutir a relação da psicologia com a religião e não discutir religião, né? E uma das minhas tristezas nesse seminário é que eu estava no grupo, na época eu estava na coordenação do Instituto Gestalt de São Paulo, então o Instituto foi um dos que deu suporte para esse grupo no CRT, e eu não consegui levar nenhum Gestalt terapeuta nesses seminários. Fiquei muito... eram seminários gratuitos, que o CRT não pode cobrar, assim como esses livros são gratuitos também. Nós divulgamos, nós convidávamos, e ficou para mim essa impressão. Se você procurar nos livros, tem 3 textos que falam de Gestalt. Os 3 textos são meus. E eu acho uma pena que a Gestalt discuta tão pouco essa temática tão importante. Esse para mim, é um dos pontos da produção científica da Gestalt que, no meu modo de ver, está muito defasado. Nós temos um livro muito bom, esse livro é muito bom mesmo, de um colega da Austrália, sobre Gestalt e religião. Só tem em inglês. Eu comprei na Amazon e gostei tanto, comprei o e-book, gostei tanto, que acabei comprando o livro em papel, que eu prefiro ler no papel, né, e tem os 2 lá, é uma das melhores introduções que eu já vi sobre a psicologia da religião, qual é a diferença dela para a psicologia religiosa. E no mais, o que a gente encontra na literatura de Gestalt, uma ou outra fala sobre trabalhos xamânicos, que não são muito mais próximos do que a gente chama de psicologia religiosa aqui, da psicologia da religião, né? E muito pouco. E uma área que é muito rica, muito interessante, muito aberta para a produção de diálogos com a psicologia, né? Quando você fala desse incômodo, né, com as produções de Gestalt sobre religiosidade, como que você vê a Gestalt terapia em produções científicas, né? Eu li o seu texto sobre o Congresso do Chile
e Uhum. ele é interessantíssimo a forma com que você traz os fatos que acontecem lá, né? Sobre como as produções fora do Brasil estão sendo abordadas e como é que fica esse incômodo para você em relação aí a essas produções da Gestalt? A volta, primeiro, eu tenho uma preocupação muito grande, que veio desse encontro no Chile, só para situar, foi o quarto congresso de pesquisa em Gestalt terapia. Já foi o primeiro aqui na América do Sul. Eu fui com dois colegas do meu grupo de pesquisa em terapia breve, a gente apresentou lá uma mesa sobre terapia breve. E gente do mundo inteiro. E uma fala muito repetida, especialmente na Europa, mas também na América do Norte, especialmente pelos colegas do México. O congresso começou com uma palestra de um colega que é um dos mais importantes gestalterapeutas da Alemanha. Infelizmente, eu não estou lembrando o nome dele. Uhum. E de início, de cara, eu fiquei muito preocupado, sabe? Porque o que ele disse e causou um impacto a gestalterapia está acabando na Alemanha. E eu pensei, nossa, mas na Alemanha está acabando, o Pel veio de lá, a Laura veio de lá. Né? A Gestalt surge lá, a psicologia da Gestalt, e por consequência a gestalterapia. E o que ele explicou foi o seguinte, na Alemanha, quem paga a terapia é o governo, não é o cliente. Tá? Você sabe, é um país comunista, né? Então, países comunistas são assim, a saúde é ampla para todos. Uhum. Estou falando da Alemanha hoje, tá? Não é a Alemanha Oriental. Mas lá é o governo que paga. E o governo tem alguns critérios para pagar a terapia, ela não paga toda a terapia. E um dos critérios é a abordagem ser acreditada cientificamente. Para uma abordagem ser acreditada cientificamente, ela precisa ter pesquisa. E segundo esse colega, a Gestalt praticamente não tem, por isso os gestalterapeutas lá têm dificuldade de conseguir esse financiamento do governo, e aí os clientes têm dificuldade, procuram outros para não ter que pagar, porque não somos só nós que somos competentes, todas as áreas têm pessoas competentes. Né? Uhum. E a psicanálise também está tendo algum problema em função dessas pesquisas, porque a maioria das pesquisas que tem valor são as pesquisas quantitativas. Sim. E a nossa área para pesquisa quantitativa ela é bem difícil. Sim. A gente tem aqui no Brasil muito mais pesquisas qualitativas ou qualiquant. Mas quantitativa nessa área é bem complicado. Uhum. E depois desse colega da Alemanha, colegas da Irlanda, da Inglaterra, da Itália, do México, contando a mesma questão. Uhum. E prevendo que isso vá se tornar uma norma no mundo. Cada vez mais os planos de saúde ou os governos pagando por trabalhos terapêuticos, mas exigindo em contrapartida que se você comprove dentro do que é possível comprovar, porque não há como você dizer a terapia vai funcionar, isso é impossível, mas dizer que você tem parâmetros para dizer que provavelmente ela vai funcionar. Mas E aí, então... Não, pode continuar. Desculpa. Não, diga. Quando a gente fala dessa questão dos parâmetros, a gente está falando desses parâmetros mais mecanicistas, positivistas, ou a gente consegue abordar de uma maneira mais qualitativa esses modelos que a gente está falando, uma pesquisa mais voltada para a fenomenologia, para um método fenomenológico? Nós temos instrumento para fazer pesquisas com base na fenomenologia, a gente tem que fazer um diálogo com a coisa mais cartesiana, mas nós temos sim, e no Brasil temos pesquisas muito interessantes em andamento, nós temos, especialmente na região sul, mas não só, grandes teóricos na questão da pesquisa qualitativa e na aproximação com a pesquisa quantitativa. Lá no Congresso foram apresentadas 2 pesquisas. Uhum. Uma está até publicada, e por coincidência eu fui lendo essa publicação na viagem para o Chile,
E cheguei lá, o pessoal apresentou, né, o que eles tinham feito, porque é uma área do meu interesse. Eles fizeram uma pesquisa sobre a eficiência da gestalterapia no trabalho com questões relativas à ansiedade. Uhum. Então, é o pessoal ligado à NANA, do Instituto da NANA. Eles atenderam pessoas, cada estagiário, lá eles têm uma especialização em Gestalt. Então, cada estagiário, né, mais ou menos como a maioria dos lugares, há uma formação, no fim há um atendimento supervisionado, e cada estagiário atendia um caso, uma pessoa com queixa de ansiedade, e ao fim de cada sessão, tanto o terapeuta quanto a cliente faziam um relatório daquela sessão, e ao fim eu não sei, não me lembro quantas sessões, mas é um número determinado de sessões que é atendido, e no fim se avalia se houve melhora na vivência da ansiedade ou não. Mas essa melhora, ela como você medir essa melhora, ela tem especialmente um critério muito subjetivo. Uhum. Mas com bastante sucesso, comprovando comprovando por esse meio, né, que a Gestalt é útil no trabalho com pessoas com queixa de ansiedade. O Gianni Franceschetti, que é um colega da Itália, que tem trabalhos muito bons, especialmente na questão da psicopatologia, ele apresentou o atendimento de uma mulher com queixa de síndrome do pânico em 24 sessões, nesse mesmo formato. A cada sessão, o terapeuta fazia um relatório, a cliente fazia outro relatório. O dele, não sei, não me lembro de quantas em quantas sessões havia uma discussão sobre os relatórios, e ele atende, salvo engano meu, em 24 sessões, ele consegue ajudar essa mulher a sair da síndrome do pânico. Um trabalho bem documentado, muito bem apresentado. O pessoal lá da Itália, e a maioria das pessoas que está mais próxima da teoria do self na Gestalt, faz também uma aproximação interessante, importante com a neuropsicologia, com a neurologia, e ele apresenta lá algumas questões neurológicas como possibilidade de verificação, quem sabe um dia a gente possa medir a eficácia da terapia através de jogos de trabalhos com imagem cerebral, essas coisas que a neuropsicologia faz. Até me lembra, Carl Rogers, num dos livros, ele escreve isso, que o sonho dele é que um dia você possa medir o sucesso em exame de sangue. Pode ser que a gente um dia consiga, porque a transformação que a terapia faz, ela vem para o corpo também. Um dia pode ser que a gente consiga quantificar isso. Mas, no todo, o que eu percebo é que tem que haver um diálogo com o pensamento dominante. Então, não adianta a gente querer impor só pesquisa qualitativa, porque, embora ela seja muito importante para órgãos governamentais, que é o que acontece na Alemanha e que pode um dia acontecer no Brasil, ou órgãos ligados a planos de saúde, coisas quantitativas certamente terão mais valor. Não que sejam mais valiosas, mas nesse campo podem ter mais valor. Uhum. E acho que é uma área que a gente precisa estar fazer pesquisa mesmo. No México, um colega do México, no último dia do Congresso, falou da dificuldade, porque ele trabalha com pesquisa qualitativa e tem muita dificuldade de ser aceita essa pesquisa no México. E olha que interessante, congresso de pesquisa em Gestalt, foram 4 dias. O primeiro que eu vi, provavelmente foi o primeiro, porque eu tive lá quase que o tempo todo, que falou em pesquisa qualitativa, foi esse colega do México na última fala do congresso. Sim. Uhum. Quando eu li seu texto, o primeiro texto é maravilhoso, né? A forma com que você consegue explorar em poucas páginas como é que foi o congresso é incrível. E eu fiquei com esse incômodo, né, da falta das pesquisas qualitativas dentro do congresso,
e com a falta também da presença dos brasileiros dentro do Congresso de Gestalt, né? Uhum, Com como o Brasil ele não está tão forte na produção de Gestalt terapia de maneira e como isso pode afetar a gente se essa onda, né, de normatização da terapia para pagamento, para convênio, para o governo vier para o Brasil, né? uhum. E virá, viu, Walter? Virá. Uhum, Isso aí eu tenho a impressão que é só questão de tempo. sim. A E gente aí, vai ter. uhum. Então. E essa onda ela tá vindo, né? Uhum, E aí você ainda fala no final que teve uma parte lá das falas finais que foi sobre o presente e o futuro da Gestalt. E que você se uhum. sentiu bem incomodado com isso. Você podia explorar um pouquinho isso com a gente? É porque o tom do Congresso, o que me incomodou foi isso, o tom foi, se a Gestalt não pesquisar, ela vai morrer. Uhum, E a Gestalt não está pesquisando. Tá? Está sim, mas de uma forma ainda insuficiente. Não acredito que a Gestalt vai morrer, a Gestalt é muito forte, mas que pode fazer diferença sim para o desenvolvimento da Gestalt, para os atendimentos em Gestalt terapia, essa questão da pesquisa pode sim. E o final lá do Congresso não foi um final otimista, agora vai ter, eu acho que ano que vem, está marcado para ter, mas hoje a gente não sabe mais é, nada por causa da pandemia, né? Mais um congresso, aí vai ser o quinto, esse já foi o quarto congresso de pesquisa. uhum, Eu não tinha sabido, olha que eu sou bastante atento, eu não tinha sabido dos outros três. Esse eu soube, e acredito que esse foi o que teve mais brasileiros, porque foi no Chile. uhum, A gente tem que levar em conta isso. A maioria das pessoas não tem como pagar uma viagem para um congresso na Europa, nos Estados Unidos, mesmo no Chile. Muita gente quer ir, mas é caro. Né? E são poucos os que têm financiamento de pesquisa que inclua congressos fora do Brasil. uhum, entendo. E sobre essa onda, você acha que o nosso papel como Gestalt terapeuta, como produtores de conteúdo científico, né, é se adaptar ou é resistir de alguma maneira? Não, eu entendo que a gente precisa fazer ajustamentos criativos. Resistência não adianta, coisa que a gente não pode resistir. Uhum, A gente pode propor, estabelecer diálogos. Nós precisamos conversar com isso. Porque eu não vejo como ruim isso, viu? Esse movimento de você pesquisar, de você ter um bom suporte teórico para o seu trabalho, eu acho isso fundamental. Então, no meu modo de ver, essa provocação nem deveria vir de fora, deveria vir de dentro. Do desejo de saber, do desejo de compreender o que faz, desejo de transformar aquilo que é intuitivo em reflexão sobre esse intuitivo, sem negar o intuitivo e sem brigar com o tanto que a gente tem de prática, do imponderável, do misterioso que a gente lida em terapia, uhum, mas a gente precisa ter e desenvolver em nossos alunos, em nossos colegas, esse desejo de saber. E do uhum, desejo de saber é o desejo de comunicar. Que não adianta saber, o que adianta eu ter uma baita cultura se eu não a compartilho com os outros? Né? E compartilhar é uma forma de fazer teoria. E essa é uma deficiência ainda da Gestalt terapia, que vem sendo vencida, mas acho que nós estamos longe da psicanálise, das abordagens cognitivas, que produzem muito mais teoria, muito mais questionamento ordenado. A gente produz muito questionamento meio anárquico, meio intuitivo, mas precisamos aprender a fazer também a teorização disso, para que a gente possa passar para as próximas gerações, para que a gente possa dialogar com os colegas de outras abordagens com respeito e sendo respeitado.
A Gestalt ainda estamos produzindo mais, e a Gestalt brasileira talvez seja uma das que mais produz no mundo, e coisas muito boas têm sido feitas, mas ainda é pouco. Ainda temos poucos doutores, ainda temos poucos mestres, em proporção à população de Gestalt terapeutas, ainda temos, acho que muito que evoluir nesse sentido. Eu me lembro, eu defendi minha tese em 2007, e nós comemoramos, é relativamente pouco tempo, são 13 anos já, mas é relativamente pouco tempo. Naquele ano nós comemoramos que 4 gestalterapeutas se tornaram doutores. Não é para comemorar, quer dizer, é para comemorar, mas é muito pouco. Hoje nós temos mais, isso vem crescendo, graças a Deus. Mas ainda acho que a gente precisa dar mais atenção à formação acadêmica, à formação teórica. Ela não é, quando bem feita, de forma alguma incompatível com a nossa alma anárquica. É possível estabelecer diálogo, sim. Bacana. E esses diálogos, né, dentro do meio acadêmico, científico da Gestalt terapia, por que você acha que é tão difícil assim, né? Por que a gente tem tão poucos Gestalt terapeutas se formando em pós-doc, fazendo um mestrado, fazendo doutorado? Qual que é a sua opinião sobre isso, assim? Porque eu vejo que... Eu me formei agora, né? Me formei em 2019 e eu vejo as dificuldades de entrar, né, num mestrado, mas principalmente dentro da Gestalt, né? A gente tem algumas vias. Do mestrado ainda é um pouco mais... Eu vejo um pouco mais fácil. Eu estou em Campinas, então também tem, né, bastante lugar em volta. A gente tem São Paulo perto. Mas eu também vejo muito pouco colegas de Gestalt terapeuta de fora dessa centralização aqui de São Paulo, do Sul. A gente tem pouco para fora, assim, né? Poucas faculdades que eu consigo ver muito para fora. Eu queria saber um pouco sua opinião sobre isso. A Gestalt tem um histórico. A Gestalt, a psicologia humanista, mas eu acho que nesse aspecto a Gestalt e talvez a bioenergética sejam os mais marcantes, um histórico de contestação do status quo. O Gestalt nasce num momento de contestação nos Estados Unidos, um momento de crescimento do movimento hippie, de grandes transformações culturais provocadas especialmente pela Segunda Guerra Mundial, e ela vem num vento, e aí influenciada, me parece, em grande parte, ou principalmente por Paul Goodman, num movimento contestador da cultura. Então, essa contestação ela é muito forte no início da Gestalt, depois a Gestalt começa a ficar mais amadurecida, especialmente a partir dos anos 1980, 1990, e aí começa a perceber que a coisa básica, que nós somos do mundo, nós estamos no mundo, precisamos dialogar com esse mundo, e o diálogo se faz com contestação, sim, mas não só com contestação. E a gente começa a ter questões, essa parte da história da Gestalt eu acho muito interessante, porque a Gestalt surge muito mais fortemente, não exclusivamente, mas muito mais fortemente, como um movimento de trabalhos grupais, trabalhos com grupo. Isso evolui para trabalhos terapêuticos, e começa a trazer novas questões, porque uma coisa é eu lidar com alguém no workshop, né, a postura é diferente, a compreensão da pessoa é diferente, de eu lidar com alguém por muito tempo num processo psicoterapêutico. Aí eu preciso ter uma outra base teórica, e isso começa a aparecer na história da Gestalt, da forma que eu vejo, a partir dos atendimentos em psicoterapia. Peraí, nós não estamos dando conta disso, isso aqui, a teoria não está me sustentando para tal atuação, eu quero saber quando é que eu devo usar a cadeira vazia, quando é que eu não devo usar, é para usar toda a sessão, não é para usar toda a sessão. E aí essas questões vão trazendo reflexões, né, e vão mudando um pouco o jeito da Gestalt. Eu acho que é aí que entra de maneira mais forte a questão dialogal, a influência do Buber, e a gente vai evoluindo para uma necessidade de uma compreensão teórica daquilo que estamos fazendo. Isso vem especialmente
na época, e hoje, e ainda hoje, do pessoal da Costa Leste, né? Que é Laura, que é Goodman, e depois o Zinker, e hoje é muito forte essa necessidade de teorizar, essa necessidade de compreender teoricamente o que a gente faz. Na Europa está muito forte isso, nos Estados Unidos eu tenho pouca notícia, porque a Gestalt lá não é tão forte aqui no Brasil como já foi, mas nós vimos agora na live do SEDES, o Iontef, o Poster, mas o Poster não foi no SEDES, o Poster foi lá na live da Sandra Salomão, do Gordon Wheeler, especialmente, uma busca de compreensão teórica ampla do ser humano e do processo terapêutico da própria Gestalt. Isso transforma muito a Gestalt. Isso nos obriga a dialogar com outros saberes, nos obriga a falar de uma maneira compreensiva para os outros e seguramente, vocês que estão começando, vocês têm uma fundamentação teórica hoje na Gestalt muito maior que eu tive quando eu comecei lá em 1978, 79, foi quando eu conheci a Gestalt. Hoje a gente tem uma produção mais consistente. Uhum. Na época, a Gestalt era muito intuitiva, ainda era muito busca, era muito... Você pega o livro da Bear Stevens, por exemplo, é um livro fantástico, mas é a forma como a Bear Stevens trabalha. E é difícil você passar para os mais jovens, que a função da teoria é essa, é ajudar o ser humano a se compreender e ajudar os profissionais a trabalharem melhor. E nisso a gente ainda tem muito que desenvolver. Temos desenvolvido bastante coisa assim, bastante mesmo. Eu vejo com muita alegria os livros que têm saído, gente jovem escrevendo livros e fazendo artigos, e é por aí mesmo. É uma estrada aberta e muito rica. A Gestalt tem muito que contribuir para o ser humano, para a compreensão do humano, para a compreensão do como se pode fazer terapia e como que a gente pode. Eu acho que essa questão, semana passada, ou semana retrasada, não lembro, acho que foi semana passada, o Marco Aurélio Biribi chamava atenção para isso. A Gestalt ela tem uma visão muito ampla do ser humano. Ela inclui o mundo, inclui a natureza, e é basicamente uma visão relacional. E o mundo está precisando muito disso. Nós estamos numa encruzilhada difícil em que a empatia está ficando faminta, está ficando pobre, está ficando necessitada de atenção, de cuidado. Nós estamos num mundo dividido. Uhum. E mundo com tendência de dividir mais, não só nos Estados Unidos, mas na Europa também. Aqui no Brasil está uma coisa impressionante, desde especialmente 2018, 2017, por aí, a gente está desaprendendo a empatia. E uma cultura que economicamente favorece essa perda da empatia, porque a nossa economia está muito fundamentada na competitividade, na luta de classes, na confusão entre desejo e necessidade. Todos temas que a Gestalt tem muito que contribuir. E tem história de contribuições muito ricas. Você vê a Mônica Alvim com o trabalho que ela faz na favela no Rio, que é uma coisa fantástica. Sim. É interessantíssimo, né? É muito bacana, né? Ouvir um pouco sobre essa experiência, sobre essa vivência, é muito bacana. Quando a gente fala de fenomenologia, a gente nasce do incômodo da ciência positivista, né? E aí eu queria saber, assim, como que a gente consegue ser mais aceito, né, nas revistas de maior renome, sem perder essa nossa essência, essa identidade questionadora e existencial. Que eu vejo que quando a gente vai mais para manter essa linha, as nossas publicações são menos aceitas, nós não alcançamos tanto, né? E eu queria entender, assim, como que você vê que a gente consiga manter e alcançar, né? É um jogo de poder.
E eu tenho para mim que as principais mudanças na vida humana, quer seja comunitária, quer seja pessoal, mas vamos falar da comunitária, elas vêm de baixo para cima. Elas vêm de movimentos revolucionários pequenos que vão gerando ondas que acabam, com o tempo, crescendo. Tá? Então, você pega, por exemplo, a questão do que você não viveu, e eu vivi, eu já era adolescente quando aconteceu, o divórcio no Brasil é da década de 70, década de 1970, que até então as pessoas se desquitavam, e especialmente a mulher divorciada, ela praticamente perdia os amigos, havia pessoas que não a recebia na casa mais, porque ficava à margem da cultura. As pessoas continuaram se divorciando. E aí isso vai trazendo um movimento cultural, continuaram se desquitando, acabou gerando o divórcio, continuam se divorciando. E, por exemplo, hoje na Igreja Católica, pessoas que são divorciadas podem comungar, o que não podia até 2 anos ou 3 anos atrás. Então, por que eu estou pegando isso como exemplo? A mudança ocorre no pequeno e ela vai abrindo espaço. O olhar da pesquisa qualitativa, o olhar da pesquisa fenomenológica, ele é menor no mundo acadêmico hoje. E ele precisa, então, ir fazendo os pequenos movimentos. Então, nós temos dificuldade nas grandes revistas, vamos para as pequenas, vamos para as publicações em sites, vamos para... Porque é isso que abre o caminho. É isso que um dia uma pesquisa importante pode ir para um lugar mais conhecido. Na forma que é esse mundo, vamos para a imprensa também, vamos divulgar o nosso trabalho. E nisso eu acho que os colegas europeus estão indo muito bem. São muitos deles que têm sites, que fazem textos, que têm trabalhos importantes de literatura. E acho que nós no Brasil também temos bastante coisa já. Menos, mais uma vez, menos do que eu acho que seria bom. Mas temos. Temos se você pegar, e uma coisa que eu acho importante, que a gente possa ir saindo também da área da psicologia. Tá? Isso quer dizer, levar contribuições da Gestalt para outras áreas, como eu faço com a psicologia da religião, com os movimentos religiosos mesmo, especialmente os católicos, que é onde eu tenho mais proximidade, mas sim. E mais do que isso, é uma coisa que a Lilian Frazão fala, que eu concordo inteiramente com ela. A gente precisa frequentar congressos de outras abordagens, a gente precisa dialogar com as outras abordagens. Nós aqui no Brasil somos muito fechados nos congressos de Gestalt. É raro num congresso amplo, como teve a coisa de uns 4 anos, eu acho, o Congresso Latino-Americano de Psicoterapia no Brasil. Ali havia 4 gestalterapeutas. 3 do Brasil, 4 ou 5, 3 do Brasil e 2 do México, que ainda é pouco, que é um congresso de psicoterapia, não é psicoterapia de tal vertente. E acho que a gente frequenta pouco esses congressos mais abertos. Está acontecendo hoje um congresso de terapia sexual e de casal no Peru, um congresso online, que eu até ganhei o ingresso, mas acabei não podendo assistir ontem. Ontem e hoje. E não há nenhum gestalterapeuta apresentando lá. Eu dou aula em 2 cursos de especialização em terapia sexual. A única gestalt que eles veem é o que eu levo. E poderiam ver mais. A gestalt tem muito a acrescentar, a fazer crescer nessa área também. Então, eu penso que, teoricamente, falta para nós um pouco mais de atrevimento. Né? A gente precisa mostrar que coisa bela nós temos e mirar como meta longínqua as grandes revistas. Mas o caminho para chegar nelas são as pequenas revistas, são as nossas revistas também, a divulgação na imprensa. Um dia podemos chegar lá. Isso é importante, sim. Chegar nas grandes revistas é importante, sim, no mundo acadêmico. Bacana.
O nosso projeto, né, das produções em Gestalt de Terapia, ele é justamente com esse intuito, né? A gente poder utilizar aqui uma live, utilizar profissionais de excelência, como você, por exemplo, professor, e trazer um pouco do frescor do que está acontecendo no nosso mundo acadêmico para as pessoas acessarem com um pouco com facilidade, né? O podcast vai ser para isso também, né? A gente transformar essa live em podcast com esse intuito e justamente para poder fomentar, né? O público, né? O Satori, ele tem muitos recém-formados em psicologia, ele tem também pessoas formadas em outras faculdades. Eu acho que esse ambiente é legal por isso, né? A gente consegue proporcionar esse contato com outras áreas, né? É bem bacana. E falando um pouquinho de outras áreas, como é que fica a psicologia e a religião, assim, né? Como é que a gente vê hoje em dia para você, né? Esse é para mim um campo fascinante. Fascinante. A gente tem bastante trabalhos nessa área, tem um congresso da ANPEP que se realiza a cada 2 anos, que é muito significativo, que quase não tem Gestalt também. A Gestalt tem muito pouca produção, mas a psicologia tem bastante produção. Uhum. Nessa interface, nesse diálogo com a religião, que é um diálogo fundamental. Uhum. Todas as culturas têm como fundamento uma religião, ou algumas religiões, no mundo mais laico, né? Mas a nossa moral, os nossos valores são muito ligados à religião, à religiosidade, e a psicologia vem evoluindo no sentido de ampliar o diálogo com as religiões. Quando eu estava na faculdade, eu fiz faculdade de 1975 a 79, na PUC do Rio. Era uma época que a gente brigava com as religiões, que não aceitava, que o bom psicólogo era ateu, que a religião era o ópio do povo, e era grande esse movimento. E muitos colegas diziam, não, sobre religião eu não falo, de dizer para a cliente a sua parte religiosa não é para falar aqui, e isso é um grande equívoco. E foi se descobrindo isso, foi se discutindo, e hoje a grande preocupação que eu tenho hoje é que a gente possa diferenciar a psicologia da religião da psicologia religiosa. O que é a psicologia da religião? É uma área da psicologia que surge especialmente a partir de William James, nos Estados Unidos, e discute, dialoga com as religiões no sentido de compreensão do ser humano e, para nós, da compreensão da religiosidade. Não é nosso objeto de estudo a religião. O que nós estudamos é o ser religioso, então a religiosidade dele. E temos nessa área bastante coisas estudadas, do coping religioso, por exemplo, que é o uso da religiosidade para enfrentar as crises, como essa pandemia que nós estamos fazendo, pode ser muito útil. Então, esse diálogo é um diálogo muito importante, que nós não vamos criticar a religião dos nossos clientes. Nós vamos ajudá-los a compreender a sua religiosidade e vivê-la de uma forma mais plena, mais propiciadora de crescimento. Porque a religiosidade ela tem essas duas facetas. Ela tanto pode proporcionar crescimento, né, especialmente através do coping, mas não só, como ela pode proporcionar travamento, ela pode proporcionar enrijecimento, né, isso é muito comum. Mas não é porque ela pode proporcionar enrijecimento que ela não pode ser discutida em terapia e temas de terapia. E a psicologia religiosa é aquela que a psicologia se orienta pela religião. Isso é um perigo. Tá? Por exemplo, esses colegas que querem fazer a cura gay, porque Deus criou o homem e mulher, então é a religião orientando. Né? Como eu vi num congresso uma vez para o qual eu fui convidado, participei de uma mesa na qual a primeira colega falava, ela demonstrava que Freud baseou a psicanálise na Bíblia. Então Freud leu a Bíblia, por isso que ele criou a psicanálise. O Freud era judeu, e tinha questões importantes com a religião, com o próprio
pai, assim como o Pels também. Uhum. Isso é psicologia religiosa. É aquela psicóloga que diz, vou te dar um passe para você melhorar, ou aquela psicóloga que diz, ou aquele psicólogo que diz, não, religião não se discute em terapia, religião não se discute mesmo, mas se discute a religiosidade. Uhum. E não no sentido de, como tudo que a gente discute, é um tema fundamental na vida de todos nós. A Jean Clark, ela, nos textos dela, ela coloca como a terapia bem-sucedida, ao fim, ela entrega o ser humano para a sua religiosidade, que é o contato com o mistério, com a transcendência, que é muito mais o terreno mesmo da religiosidade. Mas esse diálogo tem aumentado muito. Eu tenho lido, eu dou pareceres para algumas revistas, eu tenho lido trabalhos muito bons, há pesquisas muito interessantes sobre as experiências anômalas, por exemplo, especialmente o pessoal da USP, com o Elton e a equipe dele, e na Gestalt muito pouco. Na Gestalt eu acho que a gente explora pouco essa questão da religiosidade num mundo muito religioso. Nós temos no Brasil uma vivência religiosa muito forte em todos os níveis, desde de religiões afro-brasileiras até o mundo evangélico, é de uma riqueza muito grande. Uhum. E é um tema para o qual eu entendo que a gente precisa se abrir mais, precisa pesquisar mais, é um tema muito rico. E psicoterapia e religião, então, é pouquíssimo que se escreveu no Brasil, na Gestalt quase não tem. Bacana. Eu vou entrar agora um pouquinho nas perguntas que o pessoal está fazendo no chat. A nossa equipe, né, de background está pegando elas e eu vou passando aqui para você, tudo bem? Tudo bem, vamos lá. A gente tem aqui a pergunta da Ana Vale 2019. Ela primeiro agradece, né, excelente, e muito obrigado pela pergunta também, Ana. Como fazer pesquisas quantitativas em Gestalt terapia, em Gestalt, que tem fenomenologia como base? A saída que a gente tem não é pela quantitativa, é pela quali-quant. É fazer um diálogo da pesquisa qualitativa com a pesquisa quantitativa. Isso é possível, isso tem bastante gente fazendo. Eu tenho notícias de trabalhos muito interessantes em Curitiba, por exemplo, com o Adriano, com a Janelise. Dá para fazer, sim, dá para fazer um diálogo quali-quant com muita consistência. Em Goiânia também tem trabalhos assim, e outros lugares, certamente. A gente tem aqui outra pergunta da Ana Vale 2019. A espiritualidade, relação com a transcendência, morte e pós-morte são questões do humano. Ao se deparar com a finitude, a questão da transcendência se coloca. Acho que é uma afirmação que ela queria que você explanasse um pouquinho. Primeiro, uma coisa que nós, que lidamos com a psicologia da religião, temos trabalhado muito, mas é muito difícil, é usar o termo correto. Tá? Porque nós temos, na psicologia, um conceito muito claro do que é espiritualidade e do que é religiosidade. No senso comum, as duas palavras são misturadas. No senso comum, tudo bem, mas quando a gente trabalha com a fundamentação teórica, a gente tem que ter muita atenção às questões ligadas a essa diferenciação de conceitos e as diferenciações semânticas. Então, bem grosso modo, a gente pode, com base em Russell e na fenomenologia, compreender o ser humano como tripartito, né? Só em termos didáticos, somos um todo muito complexo e integrado. Mas nós somos corpo, que é o que nos dá existência, como diz Merleau-Ponty, nós somos mente ou psiquismo e nós somos espiritualidade. A espiritualidade é a nossa capacidade de tecer sentidos, de tecer significados, de ter projetos, de ter sonhos, de ter horizontes existenciais. Essa é a função da nossa espiritualidade. Uma das partes da nossa espiritualidade é a religiosidade. Então você pode ter uma pessoa, todos nós temos espiritualidade, mas em tese, embora na prática eu não acredite, mas em tese você pode ter alguém que seja religioso, não tenha religiosidade. Como Freud tentou, como Darwin tentou, de deixar de lado essa questão da religiosidade. Então, quando a gente diferencia, claramente, fica mais fácil a gente compreender.
A religiosidade é, como diz o Edênio Vale, a face subjetiva da religião, quer dizer, como é que aquela pessoa vive a sua religião sempre única. Cada católico vive a religião de um jeito, cada humanista vive a religião de um jeito. E é com essa questão da religiosidade que a gente lida, mas é especialmente a questão da espiritualidade. Eu estou agora, ano que vem vai sair mais um livro meu, que eu estou louco para ver, eu tenho falado sobre isso, acho que é o tema que eu mais estudei até hoje, que é a ansiedade, né? E um dos momentos em que a ansiedade aparece, por isso ela é inerente ao ser humano, nós somos seres dotados de ansiedade, ela é uma das nossas melhores defesas, ela aparece diante da nossa consciência da finitude. Nós somos seres para a morte, nós vamos morrer, cada um de nós vai morrer. Essa compreensão aumenta a nossa ansiedade como forma da gente se entregar mais à vida. E o processo terapêutico é ajudar as pessoas nessa coisa da entrega à vida, e ela pode passar pela religiosidade, mas não tem que passar pela religiosidade. A transcendência é a transcendência no sentido de ampliação de consciência que pode chegar numa fé, num outro mundo, num mundo passado. Aí a fé não é o grande... Como é a fé não é o grande interesse do terapeuta ou do psicólogo. Nosso interesse é como ela é vivida. Não há religião que seja universal, e a gente precisa aprender, eu acho que isso é muito importante, na questão da psicoterapia, como a minha religiosidade interfere no meu trabalho, e não é para ela não interferir, porque não tem jeito, mas se eu tiver consciência dela, essa interferência pode se dar muito mais facilmente em prol do cliente, né? E como a religiosidade do cliente orienta os valores dele, como é que ela entra na fronteira de valor, porque é o lugar que a gente mais lida, é o lugar da maior concorrência, no sentido de ir juntos, da religião e da psicologia, a gente concorre para o mesmo lugar, né? Que é a questão dos valores. Eu tenho muito medo de pessoas muito bem intencionadas na psicologia que se deixam que a religião ou a própria religiosidade entre demais nesse terreno. Fica muito bonito, mas cientificamente a gente perde e o risco de uma conduta iatrogênica fica muito aumentado. Para mim, uma terapeuta tem que ter bem consciente a sua religiosidade, de forma que possa atender pessoas de diversas religiões, por exemplo. Eu posso atender um judeu, em seguida atender um bandista, depois atender um católico, um evangélico. Eu não atendo esse rótulo, eu atendo pessoas, né, que têm essas vivências que eu preciso compreender e ajudá-las a compreender. Legal. Nossa, é incrível, assim, a fala é de um acolhimento, né, da espiritualidade nossa, da nossa... sua fala deixa a gente sem palavras, né? Eu queria agradecer a sua participação. A gente tem 5 minutinhos ainda da live. Queria agradecer a todo mundo que participou no chat, a equipe por trás, né? O Guilherme, o Felipe, a Natália, que estão ali por trás me ajudando aqui com as mensagens, compilando as informações. Queria muito agradecer você, professor, por participar, por poder disponibilizar seu tempo. Eu queria te dar esse finalzinho da live para você poder divulgar um pouco do seu trabalho, um pouco do que você produz. E depois eu vou compilar todos os links, colocar o seu site, seu Instagram, para o pessoal poder seguir, poder ler um pouquinho. Mas eu queria que você divulgasse um pouquinho o que você anda fazendo. Eu escrevo muito, eu gosto muito de escrever, gosto muito de ler, então eu fiz recentemente um site. Eu não sou muito bom nisso, mas eu pus lá quase todos os textos que eu já publiquei, e são muitos textos, apesar de eu não ter nenhuma relação forte com nenhuma universidade, eu sou um acadêmico por natureza, eu gosto de escrever. E já acertei, essa semana eu acabei a revisão, a Sumos vai lançar o meu livro sobre ansiedade, em fevereiro ou março do ano que vem, teve que ser adiado por causa da pandemia, mas agora veio, já está pronto, só falta a capa, e vai se chamar Dialogar com a Ansiedade, uma vereda para o cuidado.
Eu estou muito preocupado que a gente só fala em controlar a ansiedade, lutar contra a ansiedade, e não estamos reconhecendo que nós precisamos das nossas ansiedades para viver bem. Ela pode se tornar algo patológico, sim, pode. Como dizia uma tia minha, tudo que é demais faz mal, até água. E a ansiedade, quando demais, faz mal. Quando na medida que a gente consegue dialogar com ela, é fonte de crescimento, enfim. Cara. Bom, acho que eu só tenho a agradecer a sua participação, a participação de todos também aqui na live. Eu agradeço muito a oportunidade, fiquei muito feliz com o convite, muito obrigado, e espero mesmo ter sido útil, espero. Eu sempre gosto de deixar pulgas atrás das orelhas, tomara que eu tenha deixado algumas aí. Com certeza. E lá no meu site tem meu e-mail, quando alguém manda e-mail para mim, ou mensagens no Instagram, no Facebook, geralmente em menos de uma semana eu respondo, eu sempre respondo. Se eu não responder, pode reclamar porque passou, pode acontecer. Lógico. Bom, a gente tem que ir encerrando, já está aparecendo para mim o contadorzinho aqui da live. Muito obrigado, professor. Bom fim de semana, Walter. Obrigado pelo bom diálogo que pudemos estabelecer também. Oh, que isso. Muito obrigado a você por disponibilizar seu tempo e seu conhecimento, né, que é vasto demais para a gente e deixa assim a pulga atrás da orelha, faz com que crie um movimento, né, crie uma vontade maior ainda de buscar, de ler mais, de ir atrás mesmo. Então, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal, por participar da live. Muito obrigado pelos comentários. Quem ouviu e participou, grato pela companhia. Isso. Bom final de semana, então, pessoal. Bom final de semana, professor. Tchau, tchau. Tchau.